Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje vamos estudar a aula 2 sobre números naturais. O objetivo da aula é enunciar e discutir o princípio da boa ordenação, chamado PBO, em relação aos números naturais e explicar o primeiro e o segundo princípio de indução. Definição: seja A um conjunto de números naturais. Diz-se que um número P, elemento em A, é o menor elemento de A quando se tem P menor ou igual a N para todo N em A. De modo semelhante, define-se o maior elemento de A. Observação: o maior e o menor elemento de um conjunto A, caso existem, são únicos. Como é que a gente pode provar isso aí? Em relação ao menor elemento, suponha que um conjunto A possua dois menores elementos. Suponha que seja um elemento M e um elemento N. Então, como M é o menor elemento de A, M é menor ou igual a N, o mesmo acontece com N. Então, N também é menor ou igual que o M, por definição. Então, como essa relação que nós estudamos na aula passada é uma relação de ordem total, ela é antissimétrica, Ou seja, se M é menor ou igual que N e N é menor ou igual que M, então só resta M ser igual a N. Com isso, o elemento mínimo, o menor elemento de A, é único. Teorema, no caso, o princípio da boa ordenação. Todo subconjunto não vazio A de números naturais possui um menor elemento. Então, agora a gente vai provar esse resultado, e a prova do PBO utiliza o axioma de indução de uma maneira um pouco diferente. Então, vou considerar A um subconjunto qualquer dos números naturais, não vazio, porque o teorema fala que todo subconjunto não vazio A possui um menor elemento. Então, vou considerar um subconjunto qualquer A, não vazio, e para provar essa afirmação do teorema, nós vamos definir esse conjunto X, que é o conjunto formado pelos números naturais N, tais que N é menor ou igual que X para todo X em A. Então, como a gente pode perceber, o 1 é um elemento de X. Por que 1 pertence a X? Porque 1 é menor ou igual que X para todo número natural. Em particular, 1 é menor ou igual que X para todo X em A. Porque A é um subconjunto dos naturais. Além disso, nós sabemos que o conjunto A ele é diferente do vazio. Com isso, existe pelo menos um elemento nele. Suponha que seja esse elemento A. Consequentemente, o sucessor de A não pode pertencer a X. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a todo momento eu vou estar me referindo ao conjunto A, inicialmente, e também ao conjunto X que eu defini aqui. Então, vocês estão vendo que, como o conjunto A é não vazio, existe pelo menos um elemento. O que eu estou falando é que o sucessor desse A não pertence a X. Porque para um número natural pertencer a X, ele tem que ser menor ou igual que X para todo X em A. Mas como é que o sucessor de A é menor ou igual que A para todo A? Isso aí é impossível. Então, pela definição do conjunto X, o sucessor de A não pertence a ele. Então, veja bem, o que a gente acabou de provar é que 1 é um elemento de X, e além disso, o conjunto X é diferente dos números naturais. Por quê? Nós vimos que o sucessor de A, que é um número natural, não pertence a X, ou seja, existem números naturais que não pertencem a X. Isso significa que o conjunto X é diferente do conjunto N. Então, pelo axioma de indução, deve existir um elemento em X, de forma que o sucessor dele não pertence a X. Porque caso isso aqui
Caso isso aqui não fosse verdade, né? Caso para todo elemento em X o sucessor dele também estivesse em X, pelo axioma de indução, o conjunto X seria igual a N, mas não é o que acontece, né? Então, pelo que nós vimos, existe um elemento X, existe um elemento B em X, tal que o sucessor dele não pertence a X. E nossa afirmação é que esse elemento B é o menor elemento de A, de fato, né? Então, o que eu tenho que fazer para provar que B é o menor elemento de A? B tem que ser um elemento de A e B tem que ser menor ou igual a X para todo X em A. Então, nós temos que provar dois fatos. O segundo fato que eu comentei, de B ser menor ou igual a X para todo X em A, vem do fato do B pertencer a X. Por quê? Se B pertence a X, significa que B é menor ou igual que X para todo X em A, né? Então, resta provar que esse B pertence ao conjunto A, né? Então, suponha que B não pertence a A. Como eu já sei que B é menor ou igual que X para todo X em A, se eu estou supondo que se eu estou supondo que B não pertence a A, significa que essa desigualdade aqui não pode ter o igual, né? Ou seja, B tem que ser menor do que X para todo X em A. Então, se B é menor que X para todo X em A, se eu somar o 1 aqui ao B, então, agora, se antes era menor, passa a ser menor ou igual, né? Então, isso aqui implica que o B mais 1 é menor ou igual que X para todo X em A, né? Ou seja, o que é o B mais 1? É justamente o sucessor de B, mas anteriormente a gente já sabia que o sucessor de B não pertence a X. Então, aqui nós chegamos em uma contradição, né? Então, o que resultou nesse absurdo? Justamente a suposição de B não pertencer a A, né? Então, com isso a gente prova PBO, né, que nos diz que todo subconjunto não vazio de números naturais possui um menor elemento. Como consequência do PBO, nós vamos provar o seguinte teorema: se X é um subconjunto de números dos números naturais, é tal que A pertence a X, e se para todo N em X tem esse N mais 1 também em X, então o conjunto formado por A mais 1, A mais 2, A mais 3, todos eles estão contidos no conjunto X, né? Então, vamos provar esse resultado utilizando o PBO, né? Então, vamos começar no caso aqui, ó. Se esse número A fosse 1, então aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante, né? Então, se o A for igual a 1, vocês estão vendo que a gente cai aqui no axioma de indução, né? Então, por P4, o X é todo o conjunto dos números naturais, né? Ou seja, se 1 está em X e o conjunto X tem a propriedade de que se N está em X, o sucessor de N está em X, por P4, né? Porque isso aqui na verdade é o princípio de indução, nós temos que X é igual ao conjunto dos números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, todos esses elementos estão em X, porque X é o próprio conjunto dos naturais, né? Então, se é igual a 1, não tem mais nada o que fazer. Caso contrário, se o A é maior do que 1, isso significa que A é o sucessor de algum número natural. No caso aqui eu estou chamando de B, né? Então, a gente vai definir um conjunto auxiliar aqui para dar continuidade na demonstração. Sendo assim, considere o conjunto Y formado pelos números naturais N, onde B mais N não pertence a X, né? Então, a gente vai provar que esse conjunto Y é o conjunto vazio, né? Ou seja, todos os elementos dessa forma pertencem a X, consequentemente o resultado aqui é válido, né? Então, eu vou supor que esse conjunto Y
seja diferente do vazio. Então, y é um subconjunto dos números naturais, e se y for diferente do vazio, ele possui um menor elemento pelo PBO. No caso aqui, eu vou chamar de C. Né? Note que C tem que ser maior do que 1, pois se C for igual a 1, né? Só relembrando aqui, se C é o menor elemento de y, isso significa que C pertence a y, e C é menor ou igual que y para todo y no conjunto y. Né? Então, se o C for igual a 1 e C é um elemento de y, significa que b mais 1 não pertence a x, mas b mais 1 é justamente o A. E nós sabemos que o A pertence a x, né? Por hipótese. Então, vocês estão vendo que esse número C tem que ser maior do que 1. Então, se o C é maior do que 1, o C é o sucessor de algum número natural que eu estou chamando de K. Né? Então, como C é igual a K mais 1, isso significa que K é menor do que C. Né? Pela definição da aula passada. Aqui, nós vamos supor, se B mais K pertence a X, né? A gente tem que tomar cuidado aqui novamente que eu estou trabalhando com o conjunto X inicial e o conjunto Y definido para demonstrar o teorema. Né? Então, se B mais K pertence a X e o conjunto X tem a propriedade de que se N pertence a X, o sucessor dele também pertence a X, então B mais K mais 1 também é um elemento de X. Mas aqui eu posso aplicar a associatividade, né, e escrever essa expressão dessa forma, onde o K mais 1 é justamente o C. Né? Então, o B mais C pertence a X, mas isso é uma contradição, pois C pertence a Y. Né? Tá aqui a definição do conjunto Y. Né? Porque se C pertence a Y, significa que B mais C não pertence a X. E aqui a gente provou que o B... Aliás, a gente chegou, né, que o B mais C pertence a X. Então, isso é contradição. Ou seja, o B mais K não pode ser um elemento de X. Mas se B mais K não é um elemento de X, né, isso significa que o K pertence a Y. Mas isso também é um absurdo, porque o K é menor do que C. O K pertence a Y, mas a princípio o C era o menor elemento de Y. Né? Então, vocês estão vendo que, de qualquer forma, chegamos em uma contradição, e o que fez chegar nessa contradição foi justamente supor que o conjunto Y é diferente do vazio. Portanto, o conjunto Y é o conjunto vazio, e com isso a gente prova esse teorema. A propriedade que acabamos de mostrar é chamada de primeiro princípio de indução e pode ser enunciada da seguinte forma. Seja P uma propriedade referente aos números naturais que cumpre os seguintes itens, né? Se essa propriedade P é válida para um certo número natural A, e sempre que a propriedade P é válida para um número natural N, N maior ou igual que esse número do item 1, ela é válida para N mais 1, então a propriedade P é válida para todos os números naturais maiores ou iguais a A, que é esse número inicial. Para exemplificar, nós vamos demonstrar que 1 mais 2 mais 3 até n é igual a n que multiplica n mais 1 dividido por 2 para todo número natural n. Então, se eu quero provar que essa propriedade é válida para todo número natural n, o primeiro número natural, né, que nós devemos considerar aqui é o n igual a 1. Né? Então, 1 pode ser dado por essa expressão, né, que é justamente essa aqui. Então, vocês estão vendo que 1 é igual a isso, então a propriedade é válida para o número 1. O segundo item, né, a gente vai supor que a propriedade é válida para n, isso significa que se eu somar 1 com 2, com 3 até o n,
essa soma vai ser igual a isso. E vamos provar que a propriedade também é válida para n mais 1. Então, eu vou considerar aqui a soma até o n mais 1. Então, 1 mais 2 mais 3 mais n mais n+1. Mas, por hipótese, né, que é que a gente chama aqui de hipótese de indução, como eu estou supondo que a propriedade é válida para n, a soma de 1 até n resulta nesse fator, né? Então, vou substituir a soma de 1 até n por esse fator. Então, vai ficar n que multiplica n mais 1 dividido por 2 mais n mais 1. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, né? Que no caso é entre 2 e 1 é 2. Vou realizar essa operação aqui, essa soma. Chego nisso, fazendo as multiplicações necessárias aqui e colocando o fator n mais 1 em evidência, né, para ficar mais fácil. Então, resulta n mais 1 que multiplica n mais 2, né? Mas para ficar mais claro, esse n mais 2 eu vou escrever como n mais 1 mais 1. Né? Então, eu resolvi escrever essa expressão dessa forma, porque vai ficar mais claro, né, que a propriedade é válida para o n mais 1. Né? Porque se eu somar aqui até o n mais 1, vai ser igual a n mais 1, que multiplica n mais 1 dividido por 2. Né? Então, portanto, pelo primeiro princípio de indução, a propriedade é válida para todo número natural n. Um outro exemplo, define-se o fatorial n de um número natural, n como um fatorial valendo 1 e n mais 1 fatorial como n fatorial que multiplica n mais 1. Mostre que 2 elevado a n é menor do que n fatorial para todo número natural n maior ou igual que 4. Vocês estão vendo que nesse exemplo a propriedade é válida para todo número natural n maior ou igual que 4, enquanto no exemplo anterior a propriedade era válida para todo número natural n. Né? Então, nesse caso, nós devemos verificar a propriedade para o primeiro número natural considerado, no caso 4. Né? Então, nós sabemos que 2 elevado a 4 é 16, que é menor do que 4 fatorial, no caso é 24. Né? Então, a propriedade é válida para o primeiro número natural considerado. Vamos supor que a propriedade é válida para n, ou seja, 2 elevado a n é menor do que n fatorial, e vamos provar que a propriedade também é válida para n mais 1. Então, nós devemos provar que 2 elevado a n mais 1 é menor do que n mais 1 fatorial. Né? Então, nós sabemos que 2 elevado a n mais 1 é 2 elevado a n vezes 2. Por hipótese de indução, 2 elevado a n é menor do que n fatorial. Então, essa expressão é menor, substituindo aqui o 2 elevado a n pelo n fatorial. Então, é menor que n fatorial vezes 2. Mas nós sabemos que 2 é menor ou igual que n mais 1 para todo número natural n. Né? Então, essa expressão é menor ou igual que n fatorial vezes n mais 1. E isso aqui, de acordo com a nossa definição, é justamente o n mais 1 fatorial. Ou seja, 2 elevado a n mais 1 é menor do que n mais 1. Isso significa que a propriedade é válida para o n mais 1. Portanto, pelo primeiro princípio de indução, a propriedade é válida para todo número natural n maior ou igual que 4. Também, como consequência do PBO, nós vamos estudar o seguinte teorema. Seja x um subconjunto dos números naturais, um conjunto com a seguinte propriedade. Dado o número natural n, se x contém todos os números naturais m, tais que m é menor do que n, então n pertence a x. Nessas condições, o conjunto x é todo o conjunto dos números naturais. Prova. A demonstração a gente vai estar utilizando o PBO. Né? Então, se eu quero provar que x é igual todo o conjunto dos números naturais, eu vou supor que o conjunto x é diferente dos naturais e tentar chegar numa contradição. Né? Então, se x é diferente de n,
Isso significa que n menos x é diferente do vazio, ou seja, existe um número natural que não pertence a x. Então, se esse conjunto é diferente do vazio, pelo PBO, esse conjunto possui um menor elemento que eu vou denotar por A. Né? Então, o que significa falar que A é o menor elemento de n menos x? Significa que A pertence a esse conjunto, ou seja, A é um número natural e A não pertence a x, e além disso, A é o menor de todos eles. Né? O que significa falar que A não pertence a x? Né? Então, só para relembrar, o conjunto x, qual é a propriedade que define o conjunto x? Então, ó, dado o número natural n, se x contém todos os números naturais m menores do que n, então n pertence a x. Então, falar que A não pertence a x significa que existe um número natural R menor do que A, tal que R não pertence a x. Né? Ou seja, R pertence a n menos x e R é menor do que A. Mas isso é um absurdo, porque A era o menor elemento desse conjunto. Né? Então, chegamos em uma contradição, e o que resulta em uma contradição é justamente a suposição de x ser diferente do n. Né? Então, o que a gente acabou de provar é que, de fato, o conjunto x é todo o conjunto dos números naturais. O resultado acima é chamado de segundo princípio de indução e pode ser reformulado do seguinte modo. Seja P uma propriedade referente aos números naturais que cumpre os seguintes itens. Primeiro, se a propriedade P é válida para um certo número natural A, e se P é válida para todo número natural M, no caso M maior ou igual que esse número A inicial, com M menor do que N, então P também é válida para N. Né? Então, se você tem uma certa propriedade que satisfaz essas duas condições, então P, a propriedade P, é válida para todo número natural N maior ou igual que o A. Para exemplificar o segundo princípio de indução, vamos mostrar que n ao quadrado é maior ou igual que 2n para todo número natural n maior ou igual a 2. Então, o primeiro item, a gente tem que provar que a propriedade é válida, né, para o primeiro número natural considerado, no caso aqui é o 2. Então, 2 ao quadrado é 4, que é exatamente igual ao 2 vezes 2. Então, a propriedade é válida para 2. Nesse caso, quando eu aplico o segundo princípio de indução, qual vai ser a nossa hipótese de indução? Né? Nós vamos supor que a propriedade é válida para todo número natural m menor do que n. E o que a gente deve provar é que a propriedade também é válida para n. Né? Então, vamos mostrar que a propriedade também é válida para n. Como m é menor do que n, né, o que significa falar que m é menor do que n? Significa que existe um número natural r, tal que n é igual a m mais r. Né? Então, o que nós devemos fazer é provar que a propriedade é válida para n, ou seja, n ao quadrado é maior ou igual que 2n. Mas n é m mais r, né? Então, no lugar do n eu vou substituir por m mais r. A gente sabe que m mais r ao quadrado é m ao quadrado mais 2mr mais r ao quadrado. Pela nossa hipótese de indução, né, a propriedade é válida para todo número m menor do que n. Né? Então, essa propriedade aqui é válida para m. Então, m ao quadrado é maior ou igual que 2m. Então, essa expressão acaba sendo maior do que essa. Né? Então, o m ao quadrado é maior ou igual que o 2m. Então, eu vou fazer essa substituição na expressão, que vai resultar em 2m mais 2mr mais r ao quadrado. Como r é um número natural, se eu remover ele dessa expressão, né, na verdade, essa expressão aqui é maior ou igual que essa. Né? Então, se r é um número natural, se eu cancelo, né, se eu retiro o r ao quadrado, a expressão passa a ser menor. Né? Então,
essa expressão é maior ou igual que 2m mais 2mr, também, como m é um número natural, 2mr é maior ou igual que 2r, né? Porque m aqui no mínimo vale 1. Né? Então, essa expressão é maior ou igual que essa. Agora aqui eu posso colocar o 2 em evidência, resultando em 2 que multiplica m mais r, e m mais r é justamente o n, ou seja, n ao quadrado é maior ou igual a 2n. Né? Observe que na terceira igualdade usamos que 2mr é maior ou igual que 2m. Portanto, pelo segundo princípio de indução, a propriedade é válida para todo número natural n maior ou igual a 2. E com isso a gente finaliza a segunda aula sobre números naturais.